Hoje é uma noite histórica para a classe trabalhadora brasileira. Muitos tentaram impedir com que essa matéria fosse avançada, propuseram PECs, propuseram destaques que atrasassem o processo, mentiram ao povo brasileiro, querendo defender a retomada da nossa proposta, mas nós estamos aqui muito felizes. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política. Nunca. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu nunca. Eu não minto e não vou mentir para o trabalhador. Eu não vou participar dessa farsa, desse teatro que quer fingir que com a aprovação de um texto na Constituição, o trabalhador vai passar a trabalhar na escala 5x2. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Em seguida, a deputada Denise Pessoa e Gervásio Maia. São os 3 próximos oradores. Senhor presidente, eu não minto e não vou mentir para o trabalhador. Eu não vou participar dessa farsa, desse teatro que quer fingir que com a aprovação de um texto na Constituição, o trabalhador vai passar a trabalhar na escala 5x2. Isso já foi feito, esse mesmo populismo já foi feito há 10 anos no governo Dilma, quando ela disse que as empregadas domésticas teriam seus direitos garantidos porque estariam colocando na Constituição. 10 anos depois, o que aconteceu? Aumento de informalidade. Sou a favor do fim da escala 6x1, óbvio. Quem que é contra que o trabalhador tenha tempo de estudar, tenha tempo para sua família, tenha tempo para cuidar dos seus filhos, tenha um tempo de lazer? Ninguém é contra isso, é óbvio. Agora, eu não vou mentir para o trabalhador dizendo que é porque está escrito na Constituição que a escala vai ser 5x2, que na vida prática dele isso vai acontecer. Isso eu não vou fazer porque é mentira. E a maior parte dos senhores que vão votar essa PEC, vão aprovar essa PEC, e eu vou ser derrotado, sabem disso. Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos. Quer fazer com que o trabalhador trabalhe menos e ganhe mais? Corta gasto, corta imposto. Você, trabalhador, até amanhã, dia 28 de maio, todos os dias de trabalho você trabalhou para pagar imposto. Nenhum dia até amanhã você trabalhou para o seu próprio sustento, para a sua família, você não trabalhou sequer para o seu patrão. 3 dias da semana você não trabalha para você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o governo. Aí o governo quer inverter o jogo, para esconder a própria incompetência, o fracasso de nos últimos 20 anos a nossa produtividade ter aumentado 18%, enquanto nos outros países emergentes aumentou 130%, para esconder esse fracasso e para jogar na conta do empregador como se ele fosse o vilão que quisesse fazer você trabalhar 6 dias na semana, eles apresentam essa PEC. Quando a verdadeira discussão é quando nós vamos parar de trabalhar 3 dias por semana só para pagar a conta do governo, só para pagar super salário de juiz, de promotor, só para pagar privilégio de deputado. Eu propus que tivesse corte na elite do Legislativo, do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público. Menos de 30 deputados assinaram. Na hora de cortar na própria carne para trazer benefício para o trabalhador, nenhum deputado apoia, pouquíssimos apoiam. Agora, na hora de fazer populismo e demagogia, a gente vai ter 450 votos no painel. Na verdade, darei a palavra ao PSOL e em seguida à Rede. Presidente, a Federação PSOL Rede orienta sim, presidente. Hoje é uma noite histórica para a classe trabalhadora brasileira. Muitos tentaram impedir com que essa matéria fosse avançada, propuseram PECs, propuseram destaques que atrasassem o processo, mentiram ao povo brasileiro, querendo defender a retomada da nossa proposta, mas nós estamos aqui muito felizes com o acordo que foi feito para que essa matéria caminhasse, com o compromisso que essa casa está colocando diante do trabalhador
brasileiro e nós daremos um fim a essa escala de trabalho desumana, a essa escala de trabalho opressora. Nós mostraremos que a classe trabalhadora brasileira também tem voz nesta casa, que muitas vezes vota contra o povo brasileiro, espizinha a dignidade dos trabalhadores. Os trabalhadores querem tempo com a sua família, os trabalhadores querem descanso, os trabalhadores querem lazer, os trabalhadores querem oportunidade, e hoje a extrema-direita amarga. Como orienta a omissão? Senhor presidente, missão orienta não. Eu acho irônico, primeiro, que a proposta tenha sido apresentada por uma parlamentar que tem mais falta do que presença e queira falar sobre jornada de trabalho e sobre escala de trabalho, que sequer compareceu na votação da própria proposição. E mais do que isso, repito, não vou mentir para o trabalhador, não vou mentir dizendo que essa é a solução para que acabe com a escala 6x1, de que daqui a um ano o trabalhador vai estar trabalhando só 5 dias na semana, porque isso é mentira. Isso é enganar a população, isso é mau caratismo ideológico que infelizmente está sendo promovido aqui e vai contar com o apoio de boa parte do plenário. Recebo algumas mensagens falando, mas aí você nunca mais vai ganhar a eleição, você não vai mais conseguir apoio nenhum. Bom, eu tenho mandato para exercer a minha convicção. No momento que eu não puder mais exercer, eu não preciso mais ter mandato. Obrigado, presidente. Como orienta a minoria? Presidente, quem pediu aqui a nominal? Foi o PT, né? Só para tirar a dúvida. Ou seja, o PT pediu nominal nessa matéria, não foi à toa, meus senhores. Foi porque quando for discutir a 4x3, já não pode mais pedir nominal, então vai ser simbólico e não vai dar para deixar a digitalzinha deles. Ou seja, hoje, e depois faz o corte aqui no vídeo aqui, ó, e coloca derrubando a 4x3 por conta de não poder votar nominal. Essa é a verdade, presidente. Senhor, o Avante vota sim, entendendo que a escravidão já acabou. A 5x2 garante aos trabalhadores e trabalhadoras o direito de melhor honrar e criar sua família, além de querer também cuidar de sua saúde. O trabalhador doente, além de não render, quebra a máquina. E nessa escala 5x2, além de melhorar a vida das famílias, os trabalhadores e trabalhadoras terão tempo, inclusive, para terem mais filho, portanto, fazerem seu sexo em paz e com mais tranquilidade. O Avante vota sim, porque nós não somos escravos, trabalhadores e trabalhadoras não são escravos. São seres humanos, têm dignidade e são a alavanca do progresso de uma nação, são seus trabalhadores e suas trabalhadoras. Muito obrigado. Deputado Nicolas Ferreira, que tem, além do tempo da minoria, o tempo de liderança. Hoje é um dia histórico. O dia que a esquerda está me permitindo explicar para todo o Brasil o que eles fizeram com os trabalhadores. Os mesmos que hoje, daqui a pouco, vão completar 20 anos no poder, que foram responsáveis pelos maiores escândalos de corrupção nesse país, que literalmente deixou o Brasil com a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que 33% do PIB é somente de tributo, que bateu recorde em arrecadação, que somente neste ano de 2026 já arrecadou 1,5 trilhão em impostos, que já gastou em viagens internacionais, o governo Lula, mais de 7 bilhões, o país que eles deixaram com queimadas, com 50 milhões de pessoas abaixo do crime organizado, este país que eles deixaram sem saúde, sem educação, é aqueles mesmos que hoje estão dizendo que são o baluarte de defender o trabalhador. Quero lembrar aos senhores que a defesa ou não da escala e a discussão nunca deveria ter sido somente pela escala. Deveria ter sido, como outros países que de fato são exemplos para o mundo, deveria estar discutindo sobre produtividade. Mas é muito fácil chegar e querer mudar a realidade com uma canetada. Ora,
Foi a proposta que nós fizemos. Vamos alterar então de 5 para 2, para 4 por 3. Um dia a mais e um dia a menos não faz diferença. Mas o que aconteceu, meus senhores? A esquerda fez uma manobra hoje, ela enterrou a possibilidade deles votarem e mostrarem ao Brasil quem seria contra a 4 por 3, impediram com que a vigência fosse amanhã, e eu digo mais, se as coisas e a realidade fossem tão fáceis de se resolver na canetada, por que não fizeram isso há 20 anos atrás? Ou seja, quem que de fato está preocupado com os trabalhadores? Aqueles que literalmente deixaram o país no estado que está? Porque, meus senhores, eu nunca governei esse país, eu nunca fui presidente da República, os nossos deputados aqui também não estiveram em ministérios como estiveram agora. Então quer dizer que, qual que era a jogada? Já sei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 5 por 2, a gente vai fazer eles votarem contra, e aí a gente coloca eles como inimigos do povo, mesmo com que quem propôs esse projeto tenha mais faltas do que presenças, mesmo com que a pessoa que propôs esse projeto não falou se tinha um estudo de impacto econômico, mesmo que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático no projeto, colocou que 4 vezes 4 era 36, quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe, 8 vezes 4 é 32, não é 36, ou seja, essas são as pessoas que estão hoje colocando trabalhador. Depois de 20 anos de governo eu descobri você, agora eu quero cuidar de você, eu quero te dar uma folga a mais, enquanto esses malvados não querem isso para você. Mas posso te falar, se lascaram, sabe por quê? Porque votamos lá, ó, tá votado sim. Quer jogar o jogo? Eu sei jogar o jogo também. A narrativa vai cair, vamos falar o que agora? Que a gente votou o contrário? A gente é contra o trabalhador? Não. Mas sabe o que eu vou falar? E vou falar assim, exaustivamente, sabe o que é? Quando tiver demissão em massa, quando aumentar o preço dos produtos, quando o empreendedor não conseguir mais e vai ter que demitir a pessoa para contratar outro, aí, meus amigos, esse dia vai ser maravilhoso, porque vocês queriam colocar algo e fugir da consequência, mas não. Quando acontecer, eu estarei pronto, de roupa pronta para falar. Quem é o responsável por isso? São vocês, que literalmente querem enganar as pessoas. E olha que interessante, queriam colocar a vigência desse projeto, sabe quando, senhores? Sabe quando? Eu queria para agora, para amanhã, 4 por 3, mas não. Eu queria, sabe o que? Sabe o que eles fizeram? Fizeram uma vigência de 60 dias, diminui 2 horas e depois 1 ano para poder ter o fim da escala 6 por 1 horas. Por que não colocou agora, meus senhores? Sabe por quê? Porque sabe que iria ter o efeito econômico, e aí sabe o que ia avacalhar? Não ia mais ter eleição de Lula. Sabe o que é isso? Um desespero para ter voto. Mas posso falar? Eu não tenho medo de dizer a verdade. Sabe por quê? Só existe uma coisa capaz de destruir a mentira. A mentira pode enganar alguns por um tempo, pode literalmente chegar nas almas das pessoas que estão em situação ruim nesse país, que vocês deixaram, mas a mentira ela não perdura por muito tempo. Eles quiseram colocar como se erro tivesse colocado para os trabalhadores trabalhar 52 horas, com uma transição de 10 anos, sendo que os 10 anos estavam no projeto do relatório do PT, e as 52 horas nunca foi sobre carga horária, foi sobre 12 horas de horário a mais que ele pode ou não fazer de hora extra. Meus senhores, tem 20 anos que as pessoas fazem a mesma escolha esperando resultados diferentes. Eles literalmente colocaram uma pessoa condenada em 3 instâncias agora na presidência. Existem brasileiros que realmente estavam acreditando por um tempo de que vocês estavam preocupados com eles, mas olha, eu falo aqui com muita tranquilidade, graças a Deus,
que ainda temos muito tempo de vida para poder alcançar as pessoas e dizer a verdade. Não tenho medo de dizer que da minha parte, eu, nesse plenário, nunca votei aumento de imposto, você sim. Eu, nesse plenário, jamais coloquei o meu dedo para poder aumentar cargos dentro de gabinete de ministro do STF, vocês votaram. Eu nunca aumentei a cada 34 dias do governo o imposto e criar um novo imposto, como o Lula fez. Eu nunca gastei 7 bilhões de reais do povo brasileiro. Inclusive, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu nunca usei dinheiro público para poder fazer campanha política. Nunca. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Eu nunca. Então, meus senhores, eu não quero ser lembrado somente pelos que estão comigo. É muito importante ter vocês contrário a mim, porque é um sinal que eu estou certo. Eu não quero ter bandido, ladrão, corrupto do meu lado. Eu quero gente honesta, eu quero gente que faz algo diferente pelo Brasil. Então hoje, muito obrigado por me darem a oportunidade de explicar para todo o Brasil o quanto vocês são canalhas. Muito obrigado. Para discutir contrário à matéria, deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, mais uma vez eu repito o que eu já disse mais cedo. Eu não vou enganar o trabalhador como a maior parte deste plenário infelizmente vai fazer. Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo para ele que com a aprovação dessa PEC vai acabar a escala 6x1. Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo que a partir de uma mudança no texto da Constituição, depois de 60 dias ou de um ano, ele não mais vai trabalhar na escala 6x1. Essa é a solução fácil e populista que não se aplica na prática. E o trabalhador, depois de um ano, hoje, podem me xingar, hoje podem fazer eu perder a eleição, hoje posso ser execrado, mas quando passar um ano, entrar em vigor e o trabalhador perceber que está trabalhando os mesmos 6 dias e não melhorou em absolutamente nada a sua vida, eu vou fazer questão de lembrar que eu fui um dos poucos a ter coragem de falar a verdade no plenário. A solução é muito mais difícil, é muito mais dura, mas envolve enfrentamentos que esse parlamento não tem coragem de fazer. Hoje o trabalhador trabalha 3 dias por semana só para pagar imposto. Essa discussão o parlamento não faz. Se tivesse essa mudança material na nossa economia, o trabalhador trabalharia menos, recebendo mais e não a mesma coisa. Mas para cortar imposto precisa cortar gasto. E aí os deputados não querem fazer essa discussão. Os deputados não querem ter a coragem de enfrentar 200 bilhões de reais de privilégio tributário que vai para grande empresário que tem influência, que paga campanha de muita gente que chega aqui nesse parlamento, de gente que chega no Palácio do Planalto. Essa coragem de enfrentar o debate difícil não querem fazer. O debate de cortar 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, esse Congresso também não quer fazer. Eu me disponho a cada centavo de emenda parlamentar do meu mandato abrir mão para reduzir imposto para o trabalhador, de fato poder trabalhar menos. E eu não enganar dizendo que com essa PEC ele vai trabalhar menos. Agora a maioria esmagadora não está disposta a fazer esse debate. Quando eu apresentei emenda nesta mesma PEC, para de fato permitir que o trabalhador trabalhe menos e possa receber mais, cortando o privilégio de nós parlamentares e super salário de juízes e de promotores, menos de 30 deputados dessa casa assinaram. 2 bilhões de reais que custa esse Congresso Nacional todos os anos para a sociedade brasileira. 7 anos que eu tento pautar nessa casa, discussão sobre corte de carro oficial, sobre corte de financiamento de gasolina para deputado, sobre corte de apartamento funcional, sobre corte de alimentação para deputado. Ninguém quer fazer o debate que de fato muda a vida do trabalhador. Só querem fazer discursinho mole, populista e demagogo para levar na onda eleitoreira desse ano. Não tem problema. Vão ter aumento de voto, vão ser aplaudidos, promovendo uma mentira que sabem que é mentira. Isso que é o mais cruel. Não é que estão votando, vocês realmente acham que os 500 deputados que vão colocar o voto e vão aprovar essa PEC
São 500 deputados que defendem o trabalhador? Vocês realmente acham que 500 deputados que vão colocar o voto no painel defendem o trabalhador? Se defendessem, o trabalhador não estaria na miséria que está hoje. Acreditem, é muito mais plausível que tenha 500 deputados querendo enganar vocês, querendo mentir para vocês, com uma pauta que não vai melhorar a vida de vocês, que não vai mudar absolutamente nada, que vai fazer ou vocês irem para a informalidade, ou serem demitidos, ou continuar na escala 6x1 recebendo uma hora extra que vai ser comida pela inflação. É exatamente isso que vai acontecer, e me cobrem daqui a 1 ano. Quisera eu que essa PEC entrasse em vigor imediatamente, porque aí eu não teria de esperar 1 ano para as pessoas verem que eu tenho razão, que elas estão sendo enganadas. E aí, infelizmente, eu discordo do que foi feito aqui pelo Partido Liberal, de responder populismo com mais populismo, de responder com a escala 4x6, de responder com a escala 4x3 ou 3x4. Não vai acontecer, é uma irresponsabilidade, é mentir em dobro para o trabalhador. Eu não vou fazer parte dessa estratégia, eu não vou fazer parte desse destaque, eu não vou mentir para o trabalhador, nem no destaque do PL, nem no mérito do governo do PT, presidente. Obrigado. Palavra o deputado André Fernandes para falar pela oposição, somando seu tempo de líder. Obrigado, senhora presidente. E nós vimos hoje acontecer um negócio muito, mas muito lindo aqui. E eu deixo aqui a minha solidariedade, lindo pela hipocrisia exposta, mas minha solidariedade é a deputada Érica Hilton. Deputada Érica Hilton, você foi humilhada. Você foi humilhada pelos seus colegas, pelo seu partido, pelo seu governo, pelo PT. Ei, Érica Hilton, tu estava propondo 4x3 e estava dizendo que quem não assinasse era contra o povo trabalhador. Sabe o que é que o teu governo fez? Sabe o que é que o deputado Paulo Pimenta, em nome do PT, junto com todo o governo, fez? Colocaram aqui uma emenda aglutinativa para prejudicar o nosso destaque de preferência, que colocaria em votação a PEC de Érica Hilton, que ela propôs. Ou seja, para votar um 4x3, tá bem caladinha, tá pianinha, humilhada pelo Lula, pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo governo. Mas eu, do Partido Liberal, deixo aqui a minha solidariedade. O que é isso? É violência política de gênero? O que é que fez o governo? Humilhou, tratorou. E aí, por não terem coragem de colocar digital em uma PEC que a Érica Hilton propôs, que é engraçado, a partir do momento que o PL disse que votaria a favor dessa PEC, eles começaram a dizer que era uma PEC irresponsável. Ô Érica Hilton, estão dizendo que você foi responsável por ter feito e proposto uma PEC que não estudou os impactos financeiros, que não se preocupou com a economia do Brasil, que não fez nenhum estudo fiscal. Estão dizendo, infelizmente, que você é incapaz de propor algo decente para o povo brasileiro, porque era a sua PEC que o PL estava querendo votar, mas foi a sua PEC que foi atropelada pelo governo, foi a sua PEC que foi atropelada pelo presidente dessa casa, que infelizmente se vendeu ao governo Lula, porque é isso mesmo que o vagabundo faz. Quando você toca na ferida desses vagabundos, hipócritas, demagogos, mentirosos, eles ficam com raivinha. Passaram 1 ano e 6 meses dizendo que votariam. Olha lá como é bonito lá, ó, dando o dedão. Beleza, irmão, não tem problema. Essa é educação. Show? Pode dar o dedão do meio, não tem problema. Olha lá, olha, começaram a gritar, não tem problema. Também são vagabundos. Vocês são vagabundos. Vocês estão desde as 2 horas da tarde aqui, são vagabundos. Não tem problema. Olha só. Olha só. Deputados, antes de continuar, eu cortei o som e vou determinar que as palavras injuriosas saiam das notas taquigráficas. Esse é o plenário da Câmara dos Deputados. Expressões injuriosas e descorteses não devem ser utilizadas. Pela ordem. Com a palavra,
Para a questão de ordem. Obrigada, presidente. Minha questão de ordem do artigo 74, inciso 7 do regimento, porque fui citada e quero direito de resposta. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, é muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. O líder, o presidente do partido deles, foi à imprensa dizer que dariam o sangue para não aprovar o fim da escala 6x1. Se hoje nós estamos votando 5x2, é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3, aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. O trabalhador e a sociedade não é trouxa e vai mandar um recado na urna. Humilhado estão eles que da noite pro dia tiveram que na noite de ontem, peço mais 30 segundos, presidente, para concluir, tiveram que na noite de ontem mudar a sua posição. Obrigada, presidente. Mudar a sua posição. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1!